Oi aí, meu nome é Thaís, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou formada em música e sou autista. Nesse vídeo eu vim contar como foi a minha trajetória, como que eu descobri, como que eu desconfiei para chegar até o meu diagnóstico. E depois eu vou contar como que foi o processo para eu fechar o laudo. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Tá sendo um pouco difícil direcionar o meu olhar só para a câmera, ao invés de para mim mesma, mas eu vou tentar. Então, desde criança, eu sempre soube que eu era diferente. E isso eu quero acabar, assim, deixando para vocês uma mensagem que se você tem desconfiança, se você sente que algo não tá certo com a sua vida, com você, procure ajuda, tá? Porque eu ouvi uma frase de uma pessoa que a pessoa sempre sabe que algo não está bom. Sempre sabe, a própria pessoa sempre sabe. E que alguém que não tenha nenhum transtorno, que não tenha nenhum problema, não vai passar horas e horas pesquisando, angustiado, para buscar respostas. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, eu era uma criança considerada tímida, era um pouco chorona, mas era aquela história, né? Muito inteligente, muito comunicativa. E um dia, minha mãe disse que uma pessoa chegou pra ela e falou que eu era uma criança diferente. E eu já perguntei ela não sabe me dizer diferente em quê. Inclusive, eu até falei isso com os médicos pelos quais eu passei. E eles perguntaram, né? Minha mãe não sabe. Pouca coisa minha mãe lembra, mas ela disse isso. Eu fui uma criança com desenvolvimento aparentemente normal. Só uma coisa que chama um pouco de atenção é que ela disse que eu demorei um pouco pra andar, por isso que eu falei muito rápido. E essa questão de eu ter demorado pra andar, minha mãe fala que deve ser porque ela me protegia muito, que é a primeira filha, e aí por isso eu não desenvolvi como deveria, né? Eu acho que foi passou um carro aqui agora. Eu acho que foi com 1 ano e 3 meses, não sei, eu demorei um pouquinho. O tempo foi passando, vivi minha vida, tive poucos amigos, mas tive amigos. Vivi na minha adolescência também, namorei uma pessoa e passou. Vou dar uma resumida. Uma pessoa conhecida minha me apresentou um livro que fala a Teoria dos 4 Temperamentos e começou a me falar sobre isso. Acabou que eu nem li o livro, mas ela falou sobre o tema do livro e eu me interessei bastante. E fala sobre temperamento fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. E eu me identifiquei com o fleumático, né? Pela minha característica de vida, eu sou uma pessoa bem mais tranquila, acabo tendo uma certa passividade. Quando eu era criança, eu era taxada como uma criança lenta, preguiçosa, devagar. E aí eu falei, então eu sou esse temperamento aí, o fleumático, que é aquele que não gosta de estar lá no centro das atenções, mas ele participa das coisas até, mas não gosta de ser líder de nada, não gosta de estar aparecendo, gosta mais ali de ficar nos bastidores. Então, foi isso, comecei a tentar me encaixar, né? E aí o tempo foi passando, na verdade eu conheci a palavra, fui saber da palavra autismo quando eu estava na escola, não sei se era na antiga 5ª série, não lembro, que foi passado pra gente, né, um gibi do governo falando sobre o autismo e aparecia no gibi um menininho, até da Turma da Mônica, que ele ficava sentado e encaixando peças uma sobre a outra e balançando o corpo pra lá e pra cá. Então essa era a visão de autismo que eu tinha, porque foi me apresentada assim. Ainda bem, né, que hoje a informação está se propagando e as pessoas estão cientes que não é só isso, né? O autismo não se resume nisso, o autismo é um espectro. E eu me descobri dentro desse espectro, quem diria, né? Por alguns motivos, eu morava no Rio de Janeiro, por alguns motivos a minha família saiu de lá e veio morar na cidade do interior de Minas Gerais. E passou um tempo, eu conheci, como eu sou formada em música, né, que depois eu conto um detalhe,
Eu trabalho com aulas particulares aqui na minha casa e conheci uma psicóloga daqui da cidade, uma psicóloga muito bacana, muito gente boa, e ela falou pra mim que queria fazer aula de violão, aí ela começou a fazer aula comigo e tal, e aí eu perguntei ela, não pessoalmente, mas mandei um recadinho pra ela no Messenger, e falei pra ela que eu tava desconfiada, que eu tinha muitos traços autistas, porque eu já estava com aquela indagação há muitos anos na minha cabeça, que só a teoria dos 4 temperamentos não estava encaixando, só aquilo, e eu precisava de algo mais, eu precisava saber o que estava acontecendo, e eu comecei a estudar freneticamente, estudar sobre isso, e cada dia mais o cerco se fechando na minha cabeça, e eu não tava segura que tinha alguma coisa acontecendo, né? E aí eu fui, falei com ela, e ela falou comigo o seguinte: Thaís, não, você é uma menina inteligente, tão comunicativa, você não parece autista. Falou exatamente isso pra mim. E eu fiquei frustrada. E eu achei até que eu ia desistir dessa busca, porque eu tenho medo dessas coisas. Quando a pessoa fala uma coisa pra mim, eu vou e paro de prosseguir, sabe? Mas aquilo não me calou. Eu fiquei com medo de eu desistir de procurar ajuda pra mim, porque eu só tinha eu por mim. E eu ficava com aquela angústia: meu Deus, ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Os anos estão passando e eu não sei o que tá acontecendo comigo e eu preciso de ajuda. Eu não tô normal. Eu não sou normal. Aí, conheci uma amiga anos depois. Não sei cronometrar aqui, não sei falar, estimar. Não sei te dizer, mas essa amiga, ela tem um filho autista e ela tava falando sobre psiquiatra, psicólogo e tal, e eu disse pra ela que eu precisava ir ao psiquiatra, mas eu não disse o porquê. Eu falei que eu precisava de umas respostas aí pra minha vida. Eu não tava bem, eu também tava muito agressiva, tava muito mal mesmo. Trabalho, casa, filhos. E aí ela me indicou um psiquiatra que ela tava indo aqui na cidade, e aí eu fui. E lá também eu fui desacreditada. Eu tiro um ponto positivo de tudo que acontece na minha vida. Eu fui lá, foi bom, foi o primeiro passo. Falei pra ele o que estava acontecendo. Ele disse que eu teria um possível TDAH pelas coisas que eu falei. Ele tentou tirar, arrancar da minha boca depressão, ansiedade, não sei o que, isso que lá. Mas eu falei, eu tenho certeza que eu não tenho depressão. Eu tive duas depressões na minha vida, 2 momentos da minha vida que eu tive depressão. Na minha adolescência e após o meu casamento. Mas eu tenho certeza absoluta. Só que eu não tenho mais. Eu tenho certeza que eu não tenho mais. E eu cheguei lá, sabe, sabendo mesmo que eu precisava de ajuda. Falei pra ele toda a minha situação, a minha vida, meu dia a dia, os prejuízos que eu tava tendo na minha vida adulta. Eu precisava de ajuda, de uma atenção. E aí ele não deu. Falou que não, que eu cheguei, sou muito comunicativa. Enfim, ele não viu, né? Não teve esse olhar clínico. E aí passou um tempinho, eu por acaso conheci uma outra psicóloga aqui na cidade, que ela não era daqui da cidade, como eu moro numa cidade pequena, então pra mim ir a profissionais daqui, eu tenho um certo receio, não gosto, é coisa minha. E só que essa psicóloga, ela era de Belo Horizonte, estava alguns meses aqui, eu falei, é agora. Mas eu procurei primeiro pra minha filha, porque era particular, né, e eu não tinha condições, então eu paguei pra minha filha, porque minha filha precisava mais do que eu naquele momento. A minha mãe morou com a gente aqui uns 12 anos ou mais, né? Quando eu vim com a minha família, vim pra cá, e aí eu casei aqui e fiz a minha família aqui, só que os meus pais voltaram para o Rio, pra terra deles. E aí a minha filha sentiu muito, porque a minha mãe tinha um contato muito próximo dela, muito próximo mesmo. E ficou doente, sabe? Aconteceu muitas coisas, e ela também tem forte dificuldade de alimentação, ela tem seletividade alimentar. E ela também é autista, só que até então eu não sabia. E aí o que aconteceu? Levei ela, né, nessa psicóloga, gostei e marquei minha consulta com muita dificuldade. Consegui ir. E ela teve esse olhar. Ela falou assim, olha, pois pra mim não há dúvidas que você é autista. Ela disse isso pra mim. A primeira pessoa que falou isso pra mim. Então só tinha eu, Deus, né, eu e ela. Os meus pais, eu até conversava com a minha mãe, e eles não me desacreditavam, mas só que eles não conhecem do assunto, né? Principalmente a minha mãe, que sempre me ouviu, sempre conversou comigo sobre tudo, sempre acreditou em mim, sempre ouviu as coisas que eu tinha pra dizer, e às vezes, né, hoje minha filha faz a mesma coisa comigo, mamãe, olha isso que eu fiz, olha aquilo, olha aquilo. E ela sempre parava pra olhar o que eu tinha feito, pra responder as minhas perguntas. Então a minha família sempre acreditou em mim, minha família, os mais próximos, né, os meus avós
E os meus pais sempre tiveram um olhar próximo a mim, né? Mas a falta de conhecimento não permitiu que eu fosse diagnosticada antes, né? Mas enfim, eu vou fazer um outro vídeo pra dizer como foi pra mim chegar ao laudo, pra mim fechar o laudo. Eu tenho um recado pra você que tá me ouvindo. Não deixe de procurar ajuda. Não ouça A ou B pessoas que vão te dizer pra que você precisa disso. Se você sente que não precisa de um diagnóstico, ok, tudo bem. Mas se você quer isso, se você precisa de respostas, por que não? Procure ajuda. Eu cheguei numa fase da minha vida que eu falei, quando eu procurei, acho que eu tinha 32 anos, eu falei, eu já tenho 32 anos, ou 33. E eu já tenho 32 anos, e será que eu vou morrer assim? Será que eu vou morrer sem saber? Eu vou levar isso pro cemitério? Será que eu vou levar isso comigo? E é uma angústia muito grande, porque seu marido não vai fazer isso por você, seus pais não vão fazer isso por você, porque eles também não têm conhecimento, talvez, né, não tenham. Tua família talvez não vai te apoiar. E não é pra qualquer pessoa que a gente fala essas coisas, né? Não procure um profissional. E se você for em um profissional que não te der ouvidos, procure uma segunda, terceira opinião. Não deixa de se cuidar. A mente da gente é muito importante. A nossa vida é importante. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem com um joinha aí, se você gostou desse vídeo, se você acha que vai te ajudar. O meu intuito aqui é ajudar pessoas. Sempre quis ajudar pessoas e eu acho que chegou a hora. Chegou a hora de eu trazer a minha experiência de vida. Fiquem todos com Deus.